Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. As classificações de estrelas estavam na base de todo o sistema. Para os guerreiros, suas classificações eram determinadas pela espessura de sua energia. No continente Azeroth, quando um guerreiro criava energia pela primeira vez no treinamento, uma estrela mágica giratória aparecia sobre a cabeça do guerreiro. O número de estrelas aumentava de 1 para 9 conforme a espessura de sua energia aumentava. Toda vez que uma nova estrela aparecia, significava que o guerreiro havia subido uma classificação, cada classificação aumentaria sua força dramaticamente. Um guerreiro de 9 estrelas estava no pico da classificação de estrelas. Depois disso, se alguém pudesse passar do pico de um guerreiro de 9 estrelas, ele se tornaria um guerreiro de classificação Lua. No entanto, esse salto era extremamente difícil. 70% dos guerreiros no continente Azeroth nunca se tornariam de classificação Lua em suas vidas. Os guerreiros classificados como Lua estavam em um nível totalmente novo. Eles podiam escolher diferentes métodos de treinamento. Havia aqueles que escolhiam se concentrar no uso de armas especiais que eram chamadas de Guerreiros do Destino, aqueles que escolhiam fazer contratos com monstros poderosos e compartilhar seus poderes que eram chamados de Guerreiros Espírito Fera, e muitos mais. Havia muitos métodos de treinamento para se tornar mais poderoso. Guerreiros classificados na Lua eram muito influentes. Eles podiam facilmente obter apreciação dos poderosos impérios do continente. Status nobre, dinheiro, poder político, o que você quiser. Acima dos guerreiros de classificação lunar, havia guerreiros de classificação solar. Eles eram como deuses, eles só apareciam em lendas. O mesmo se aplicava aos magos. Chambord ficava muito longe do centro do continente, então, naturalmente, ninguém jamais tinha visto ou ouvido falar de guerreiros ou magos de nível solar. Esse era o sistema de classificação no continente Azeroth. A força que Fei demonstrou mudou completamente o entendimento que as pessoas tinham sobre os guerreiros em Chambord. Ninguém sabia que tipo de poder Fei tinha. Sem ter energia alguma, ele facilmente perfurou o escudo de energia de um guerreiro de 2 estrelas e o matou instantaneamente. Como o guerreiro número 1 em Chambord, o guerreiro de classificação 3 estrelas Lampard também estava confuso. Ele não conseguia acreditar, parecia que Alexander tinha usado apenas sua força bruta. Mas desde quando a força bruta pura pode competir com a energia de um guerreiro? Somente o honesto Brook sabia da verdade, seu corpo tremia de excitação. Deve ser o poder do Deus, deve ser o poder que o Deus da guerra deixou dentro do rei. Bazir se escondeu na multidão. Depois de ver a ação de Fei, sua expressão facial permaneceu sombria. No entanto, Bazir estava realmente surpreso em sua mente. Isso é inacreditável. O retardado não se tornou normal. Sua força também é imprevisível agora. Parece que tenho que fazer alguns ajustes no meu plano. Não posso mais esperar. Todos estavam pensando no que tinha acontecido. Estava completamente quieto na muralha defensiva. Fei também ficou surpreso, vendo como ele havia matado Conk instantaneamente. Ele sentiu que sua força aumentou significativamente desde a batalha de ontem. Depois de pensar sobre isso, provavelmente foi devido ao aumento de nível de seu personagem bárbaro de 5 para 7. No entanto, agora não era o melhor momento para pensar sobre isso. Ele se virou e sacou sua espada da bainha em sua cintura. Ele gritou: Pierce! Pierce ficou surpreso, mas rapidamente entendeu o que Fei queria dizer. Ele se levantou e meio ajoelhou. Vossa Majestade! Você destruiu 2 das escadas de cerco do inimigo ontem na batalha e ajudou Chambord a se defender dos inimigos. Eu honrarei seus feitos como rei e o nomearei como novo juiz militar de Chambord. Você ficará encarregado da espada do rei e supervisionará a defesa. Se alguém ousar desobedecer a qualquer comando ou recuar da linha de frente, será executado com esta espada. Inclusive eu, se eu recuar da batalha que está prestes a começar, você penetrará meu coração com esta espada. Fei passou sua espada para Pierce. Essa foi a ideia que Fei tirou dos filmes militares que assistiu na Terra. Antes da batalha, o moral era tão importante quanto as regras e leis militares.
Curar os soldados feridos e fingir ser o mensageiro do deus da guerra na noite passada ajudou a aumentar o moral, enquanto executar o juiz militar Conca e nomear Pierce ajudou a estabelecer padrões e reforçar disciplinas sérias. Foi sensato estabelecer incentivos e penalidades. Pierce pegou a espada do rei com ambas as mãos e disse: "Como quiser, meu grande rei." Depois disso, ele pulou em uma meia com a espada erguida sobre sua cabeça e rugiu para seus companheiros soldados: "Irmãos, lutem pelo rei Alexander." O moral crescente foi estimulado pelo rugido de Pierce. O som de metal batendo cercava a muralha defensiva. Os sons de espadas e lâminas batendo em escudos e armaduras, lanças pisoteando o chão de pedra na muralha defensiva. Soldados usavam esse método para expressar seu respeito e apoio ao rei. Este era o rei de Chambord. O verdadeiro rei. Alguns minutos atrás, algumas pessoas ainda estavam hesitantes em acreditar nos rumores divinos, mas agora, todos acreditavam. Não havia mais necessidade de duvidar. A série de comandos e ações de Fei chocou a todos na muralha defensiva. Especialmente quando ele gritou com Conca, isso animou os soldados feridos que lutaram sem parar por muitos dias. O simples reconhecimento no continente Azeroth era mais valioso do que quaisquer promessas ou recompensas físicas para os soldados na maioria das vezes. Um rei como tal merecia sua lealdade. O ministro-chefe Bazer estava no meio da multidão. A maldade brilhava em seus olhos, ninguém sabia o que ele estava pensando. Fei levantou a mão e os soldados rapidamente ficaram em silêncio. Eles olharam em excitação enquanto esperavam pelo próximo comando do rei. Fei olhou em volta e perguntou impacientemente: "Por que o diretor Oleg ainda não chegou?" "Majestade, estou aqui, estou aqui." Uma figura trêmula se espremeu para fora da multidão. Ele subiu alguns passos e se ajoelhou na frente de Fei. "Grande rei Alexander, depois de receber seu comando, corri para cá imediatamente." "Deus o abençoe, meu honrado rei." Essa figura era o diretor Oleg. Ele estava um pouco atrasado, mas viu o que aconteceu com Conca. Depois de pensar no que tinha feito com Alexander, sentiu um arrepio nos ossos. Ele esperava ser esquecido ao se misturar à multidão, mas o rei Alexander o chamou diretamente. Oleg não ousou fazer nenhuma brincadeira. Embora estivesse assustado, ele saiu, ajoelhou-se e começou a elogiar Fei. Ele até queria rastejar e beijar as botas do rei. Mas as armas foram sacadas. Brook e Pierce se levantaram e bloquearam Oleg, e os soldados formaram uma parede de lâminas na frente de Oleg. Eles não o queriam perto do rei. Conca se aproximou do rei facilmente e quase causou uma tragédia. Embora o rei tenha executado Conca, como guardas do rei, eles não podiam deixar o mesmo erro acontecer duas vezes. Oleg ficou apavorado. Ele manteve a cabeça no chão. "Vossa Majestade, por favor, me perdoe. Eu sou diferente de Conca. Sou super leal a você, estou disposto a sacrificar tudo por você. Sou o seu servo mais fiel, seus comandos são o propósito da minha vida, eu." Fei franziu a testa. Este diretor tinha apenas 1,60 m. Ele tinha uma barba enorme. Com uma cicatriz na testa, ele parecia robusto e implacável. No entanto, Fei não esperava que ele fosse um bajulador tão grande. Como esse bajulador conseguiu administrar a prisão? Fei estava desconfiado. "Certo, levantem-se." Fei sinalizou para os soldados retirarem suas armas. Ele andou até Oleg e disse: "Essa merda não significa nada para mim. Se meus comandos são o propósito da sua vida, então pegue sua arma e lute por Chambord. Você é um guerreiro de uma estrela, certo? Olhe ali." Fei apontou para a parte do muro defensivo e ameias que ele havia destruído ontem por causa das escadas de cerco. "Na batalha que se aproxima, quero que você proteja essa brecha, entendeu?" Oleg olhou para a brecha. Ele sabia que quando a batalha começasse, seria o campo de batalha mais intenso. Mesmo se ele fosse um guerreiro de uma estrela, ele teria dificuldade em defender aquela brecha. No entanto, ele não podia desobedecer a ordem. A força do novo Alexander o devastou. Oleg sabia que se ousasse dizer não,
seria pregado na torre de vigia, assim como Conca. Como desejar, meu honrado jovem rei, eu guardarei essa brecha com minha vida mesmo se eu morrer, não deixarei nenhum inimigo chegar perto de você. Oleg teve que aceitar a ordem com amargura. Ele sabia que se não conseguisse a apreciação do jovem à sua frente hoje seria o último dia de sua vida de diretor. Ele aceitou o comando e mais elogios naturalmente saíram de sua boca. Fei ficou enojado e recuou alguns passos. O tempo voou. Como uma tempestade sinistra, uma batalha cruel estava prestes a acontecer. Os inimigos do outro lado do rio Zuli pareciam terminar de se posicionar. O cerco começaria em breve. Brook começou a direcionar os soldados para montar ferramentas e mecanismos de defesa. Os jovens adultos comuns foram até as muralhas defensivas para ajudar com algumas ferramentas simples e rudimentares, como pedaços de madeira e machados de corte. No entanto, o poder defensivo ainda não era suficiente. Havia menos de 400 soldados da guarda do rei devido a ferimentos e feridas e cerca de 1000 jovens adultos que foram recrutados sem treinamento militar. Um total de menos de 1.500 homens era o poder de defesa mais forte que Chambord conseguiu reunir. Essa força era muito fraca comparada aos 2.000 inimigos bem treinados. Felizmente, Chambord tinha uma tonelada de vantagens devido ao terreno. Mas mesmo sob essa vantagem, a situação de Chambord ainda não era otimista. Um guerreiro ou mago poderoso era muito importante para as guerras no continente de Azeroth. Se os inimigos tivessem 1 ou 2 lutadores a mais como Landis, então Chambord estaria condenado. Fei estava extremamente preocupado com isso. O sol começou a nascer e a atmosfera estava ficando tensa. Parecia haver um fogo invisível no ar. A maioria das pessoas sentia uma sensação de queimação no peito toda vez que respirava. Fei ficou ao lado da torre de vigia e esperou a batalha chegar. Gordo Gil não estava muito longe de Fei. Suas pernas tremiam muito de medo. O sangue da guerra aterrorizou esse jovem mestre mimado e sua cabeça ficou em branco. Felizmente, Bazer enviou alguns guardas leais para proteger Gil, ou Gil já teria desmaiado. O que surpreendeu Fei foi que, de acordo com Brook, esse bastardo de túnica vermelha não tinha nenhuma habilidade de batalha. É por isso que Fei não prestou atenção nele depois de lidar com Conca e Oleg. Fei pensou que ele escaparia da muralha defensiva, mas quem sabia que ele andou até a muralha e ficou ao lado do filho. Essa raposa traiçoeira realmente se importa com seu filho, hein? Ele tem alguma humanidade. Inesperado. Fei olhou para Bazer, mas ele não disse nada. Todos estavam esperando a batalha começar. Do outro lado do fosso, os inimigos formaram 10 formações quadradas. Eles se aproximaram de Chambord passo a passo. Lâminas e lanças brilhavam sob o sol. Na muralha defensiva, estava quieto. Todos podiam ouvir seus próprios corações batendo. As pernas de alguns dos novos recrutas também começaram a tremer. Suas mãos suavam loucamente, eles quase não conseguiam mais segurar suas armas. Uma batalha sangrenta estava prestes a começar, e ninguém sabia se eles seriam capazes de sobreviver a essa batalha. Mas por suas famílias, eles não podiam recuar. Os inimigos marcharam em uníssono. Como uma inundação negra, eles se aproximaram do castelo de Chambord lentamente e firmemente com uma tonelada de pressão. Como baquetas batendo no tambor, os sons atingiram o coração dos soldados. Ele se tornou cada vez mais rápido, sufocando todos na muralha defensiva. Os inimigos na frente estavam posicionados em formação de escudo de torre. Havia 100 enormes escudos pretos com 2 metros de altura e rostos de demônios ferozes esculpidos neles. Eles protegiam todos os inimigos atrás deles e andavam para frente firmemente, como se houvesse uma horda de demônios se aproximando de Chambord. Sua formação mudou conforme eles se aproximavam da ponte de pedra. Em cada fileira, a formação de 10 pessoas foi reduzida para 3, permitindo que eles passassem pela ponte de pedra sem problemas. Eles ainda estavam pisando em uníssono enquanto isso acontecia. Não houve um único som durante todo o processo. Os inimigos eram como máquinas de matar cruéis e precisas, operadas de forma estrita e ordenada. Eles demonstraram uma disciplina inacreditável. Isso deixou Fei ainda mais incerto sobre a batalha que ainda não havia começado.
O inimigo tinha um exército bem treinado, não havia dúvidas sobre isso. Comparado com os soldados ao lado dele, Fei sabia que essa batalha era difícil de vencer. A distância entre as duas partes estava diminuindo rapidamente. Em menos de 10 minutos, a formação do escudo da torre pisaria no lado do fosso de Chambord. Uma vez que fizessem isso, estariam no alcance de ataque dos arqueiros de Chambord, e a batalha começaria. Brooke sacou sua espada, pisou em uma meia e gritou: "Arqueiros! Preparar!" Era o som dos arqueiros puxando seus arcos. Mais de 100 arcos longos foram puxados em forma de lua cheia. As pontas brilhantes das flechas eram como o sorriso do ceifador, esperando o comando de Brooke. Mas, naquele momento, a formação de escudo de torre que estava bem na frente da linha inimiga parou de se mover por algum motivo. A formação de lança, a formação de espadachim, a formação de arqueiros e as outras 6 formações atrás deles pararam de se mover sucessivamente. Todo o processo foi uniforme, como se fosse uma única pessoa. O que é isso? Depois de ver isso, Fei franziu a testa. Ele não sabia o que o comandante inimigo estava pensando. Brooke também estava confuso, mas não relaxou nem um pouco. Ele gritou: "Arqueiros prontos, concentrem-se, ninguém tem permissão para deixar suas posições." Depois que ele disse isso, houve uma nova mudança na formação do inimigo. 4 cavaleiros negros apareceram na formação lentamente e caminharam até a frente da formação do escudo da torre. O cavaleiro-chefe estava segurando uma lança de cavaleiro de 3 metros comprimento, e a ponta da lança estava carregando um capacete. O rosto de Brooke mudou. Ele sacou sua espada e correu de volta para Fei. Ele abaixou sua voz e disse: "Vossa Majestade, os inimigos querem negociar." "Negociar?" Fei achou graça. Então carregar um capacete em uma lança significa que o inimigo quer negociar no continente Azeroth. Fei memorizou essa pequena dica, ele pode precisar usá-la mais tarde. Mas esses bastardos têm uma grande vantagem, por que eles querem negociar? Fei pensou. "Deixe-os chegar mais perto." Fei ordenou a Brooke. Ele queria saber que tipo de truque o comandante inimigo estava pregando. "Como quiser." Brooke se virou e deixou um soldado sinalizar a resposta de aceitação da negociação. Depois de ver a resposta, os 4 cavaleiros montaram em seus cavalos em direção ao muro defensivo e pararam sob o portão principal de Chambord. "Seguindo a ordem do meu mestre, que o rei de Chambord venha e ouça a ordem." O cavaleiro negro chamado pisou sua lança no chão. Ele levantou a cabeça e gritou arrogantemente. A força de seu guerreiro de uma estrela permitiu que sua voz ressoasse alta e clara na parede. Todos na parede defensiva ouviram e sentiram arrogância na voz. "Diga o que você tem a dizer." Fei gritou rudemente na parede defensiva. A atitude desse inimigo o irritou, então ele não se preocupou em fingir ser legal. Sob o muro defensivo, a pupila de se contraiu. Ele não esperava que o rei de Chambord fosse o touro que feriu o guerreiro de 3 estrelas Landes. Droga! As informações da nossa agência de inteligência Águia não diziam que o rei era um retardado? Como isso aconteceu? Longe. O cavaleiro mascarado de prata que observava tudo isso do outro lado do rio também ficou um pouco surpreso. Mas rapidamente, um sorriso surgiu em seu rosto. Isso está ficando mais interessante. Enviar um rei para o Coliseu, esse truque incrível certamente atrairá o interesse dessas nobres damas. Ha, é mais interessante do que eu imaginava. Sob o muro defensivo. O mestre é muito generoso e gentil, ele está disposto a deixar todos vocês viverem. O cavaleiro negro gritou orgulhosamente. Ouça com atenção, rei de Chambord. O mestre disse que se você estiver disposto a abrir o portão e se render, as realezas, ministros e oficiais serão protegidos por nós. Os cidadãos só se tornarão escravos e não serão mortos. Depois que disse isso, seu tom mudou. Ele zombou e ameaçou. Se você é tão burro e se recusa a se render, depois que conquistarmos seu reino, massacraremos seu reino por 3 dias, nenhuma criatura sobreviverá.
As palavras do Cavaleiro Negro foram ouvidas claramente por todos na muralha defensiva. As pessoas tiveram reações diferentes. Bazir, Oleg e alguns outros ministros e oficiais começaram a considerar a sugestão e estavam pensando em se render. Alguns cidadãos que tinham medo da morte também queriam se render. Ser um escravo era melhor do que estar morto. Claro, havia pessoas que mostravam desdém e seguravam suas armas ainda mais forte. Todos estavam olhando para o jovem rei Alexander. A decisão cabia ao jovem rei. Fei não rejeitou imediatamente. Ele olhou para o rosto de todos. Depois de ver as expressões de todos, ele pensou em algo e disse lentamente: Eu não esperava que os inimigos fizessem isso. Essa é uma escolha difícil, ha. Vamos conversar sobre isso. O que vocês acham? Assim que ele terminou, o diretor Oleg se aproximou impacientemente. Este bajulador sorriu brilhantemente e disse: Meu grande rei, Oleg está disposto a morrer por você no campo de batalha. No entanto, acredito que você deve considerar as sugestões dos inimigos. Temos apenas menos de 400 soldados e todos estão feridos de alguma forma. Se continuarmos a defender, provavelmente não resistiremos e provocaremos os inimigos ainda mais. Então todos no castelo morrerão. Ah, claro! Não tenho medo de morrer. Estou apenas pensando por todo o reino. Embora parecesse que ele estava se importando, suas expressões faciais revelavam seus verdadeiros sentimentos. Um diretor contava como um oficial de Chambord, então ele seria protegido pelos inimigos. Ele não teria que morrer, e não teria que se tornar um escravo. Como um covarde, era a melhor escolha para Oleg. Muitas pessoas olhavam com desdém para Oleg, como se pudessem atirar flechas com os olhos, mas Oleg fingiu que não notou nada. Percy saiu e gritou com Oleg com raiva: Seu covarde! Pare de falar besteira! Você só está com medo de morrer. Diretor Oleg, você não terá que ser um escravo, mas e os cidadãos? Todos nós sabemos o quão horrível é ser um escravo, é melhor morrer em batalha do que isso. Depois de dizer isso, ele se virou e disse a Fei com loucura queimando em seus olhos: Vossa Majestade! Por favor, nos comande. Meus irmãos e eu estamos dispostos a morrer na muralha defensiva de Chambord em vez de nos tornarmos escravos humildes com nossas famílias. Percy estava muito emocionado. Brooke saiu ao mesmo tempo e meio ajoelhado. Ele disse seriamente: Rei Alexander, eu desejo o mesmo. Eu preferiria morrer em batalha do que me tornar um escravo. Todos os soldados e jovens adultos se ajoelharam depois que Brooke terminou. A vida como escravo no continente Azeroth era pior que a morte. Eles podiam ser mortos e vendidos à vontade por seu mestre. Eles também seriam recrutados para os esquadrões da morte do exército ou fariam trabalho duro. Eles não tinham esperança até morrerem de doença ou exaustão. Seus descendentes também seriam escravos, sem esperança. Vossa Majestade! Estamos todos dispostos a morrer para defender o reino. Os soldados encararam o jovem rei de Chambord, com o sangue queimando. Fei também foi influenciado por isso. Todas as preocupações em sua mente desapareceram, e o que restou foi apenas bravura e orgulho. Quando ele estava prestes a dizer algo, ele pensou em algo e se virou e perguntou a Bazir, que estava em silêncio: Bazir, o que você acha que eu deveria escolher? A defesa é a nossa melhor opção. Temos uma chance. Acredito que Vossa Majestade não deve se render de forma alguma. Bazir respondeu solenemente. A resposta surpreendeu Fei. Ele pensou que esse velho sombrio de túnica vermelha era tímido e preferia se render. Quem sabia que Bazir estava todo no lado da defesa da balança, sendo todo sério e tal. No entanto, não havia mais tempo para Fei pensar. Ele sabia que tinha que tomar a decisão final e não podia decepcionar seus seguidores leais. Sob os olhos de muitas pessoas que estavam prestando muita atenção, ele voltou para a meia e gritou: Você ouviu as respostas dos meus soldados? Volte e diga ao seu mestre que, se você quer o castelo de Chambord, então o tome como um verdadeiro guerreiro com lâminas e espadas. Não faça esses truques sujos e tente afastar nossa unidade. Em Chambord, só há guerreiros que sangrariam e morreriam em batalha,
Nenhum covarde que queira se render. As palavras de Fei aqueceram o moral e o desejo de batalha dos soldados. A última frase tinha animado especialmente os soldados ajoelhados. Eles sentiram como se algo estivesse prestes a explodir de seus peitos, e queriam rugir como feras selvagens. Sob o muro defensivo, os 4 cavaleiros mudaram de expressão. A razão pela qual o cavaleiro mascarado de prata queria fazer isso era para desmantelar a unidade e o moral de Chambord. Ele queria que a realeza e os cidadãos tivessem conflito para que seu exército conquistasse o reino mais fácil e rápido. Eles estavam profundamente no território do Império Zenite. Se todo o cerco demorasse muito e o Império Zenite descobrisse sobre eles, todo o seu esforço e tempo seriam desperdiçados. Eles não esperavam que o rei retardado de Chambord usasse a estratégia deles a seu favor e aumentasse o moral dos soldados. O plano do Cavaleiro Prateado fracassou completamente. O Cavaleiro Negro, ficou tão bravo que começou a rir. Ele torceu sua lança segurando o capacete e o esmagou contra a parede defensiva e o quebrou em pedaços. Ele sacudiu sua lança novamente e apontou para Fei no topo do muro defensivo. Ele xingou arrogantemente. Seu saco de lixo ingrato! Meu mestre foi generoso e estava disposto a deixar você viver, no entanto, você realmente quer morrer como um porco para mostrar sua bravura lamentável. Seus imundos, comecem a tremer, vocês pagarão por sua decisão. Quando o castelo for conquistado, as mulheres serão dilaceradas bem na sua frente, os crânios dos anciãos e crianças serão empilhados em montanhas, e você? Ele apontou para Fei. Seu retardado! Você será cortado em pedaços e transformado em um ensopado para alimentar nossos cavalos. Eu juro! Depois que ele terminou, ele virou seu cavalo e estava prestes a sair. No entanto, o cara durão Pierce na muralha defensiva ficou furioso com o que disse. Ele pegou o arco e a flecha de um arqueiro ao lado dele, puxou o arco e gritou. Bastardo! Você quer ir embora depois de insultar meu rei? Pegue isso! A flecha foi apontada para as costas do Cavaleiro Negro. Balançou sua lança e bloqueou a flecha facilmente. Ele virou a cabeça e olhou para Pierce. Punk de cabelos brancos, sua força é muito fraca. Eu vou me lembrar de você. Só espere, quando conquistarmos o castelo, eu mesmo vou cortar sua cabeça e colocá-la na ponta desta lança. Pierce nasceu com força sobre-humana, mas ele não tinha energia e não era um guerreiro de classificação estrela. No entanto, se tornou um guerreiro de uma estrela há muito tempo. Eles não estavam no mesmo nível. Não havia como Pierce machucar então nem tentou seriamente. Olhou para todos os rostos da muralha defensiva com arrogância e começou a recuar enquanto ria alto. Mas neste momento, é melhor você deixar sua cabeça aqui. Rugido soou na muralha defensiva. Flash azul de energia apareceu e uma figura pulou da muralha alta. Ele balançou sua espada rapidamente no ar e ondas de energia azul voaram em direção a na velocidade da luz. Elas pareciam imparáveis e tinham grande impulso. Bem naquele segundo, a sombra da morte pairou sobre a mente de Suas pupilas se contraíram enquanto ele tentava bloquear as ondas de energia com sua lança o mais rápido que podia, pensando em um plano para escapar da situação. Mas, após uma série de sons claros, a lança dura foi cortada em alguns pedaços grandes. A energia azul ao redor da figura se expandiu e brilhou nos olhos dos observadores algumas vezes para lutar contra Depois disso, ele pulou, agarrou-se à base da parede defensiva para recuperar seu ímpeto e empurrou enquanto pulava de volta para a alta parede defensiva. Todo o processo foi limpo e rápido. Todos ficaram chocados com o que aconteceu. Depois de processarem o que havia acontecido em suas mentes, aquela figura divina já estava de volta ao topo do muro defensivo segurando uma cabeça entre as mãos, com um par de olhos ainda bem abertos. Era a cabeça de Além disso, a pessoa que segurava a cabeça era o guerreiro número 1 de Chambord, o guerreiro 3 estrelas Frank Lampard. Sua força chocou a todos no campo de batalha. O campo de batalha estava em silêncio mortal. De repente, abaixo do muro, o cadáver decapitado de que estava no cavalo, caiu e se espatifou no chão.
O sangue jorrou de seu pescoço como uma fonte e rapidamente manchou o solo abaixo dele. Este arrogante cavaleiro negro que estava gritando e berrando um segundo atrás morreu sob a espada de Lampard em alguns golpes e teve sua cabeça decepada. Foi exatamente o que ele disse que faria com Pierce. Ninguém esperava que o silencioso Lampard atacasse tão repentinamente. A força extrema de um guerreiro 3 estrelas foi completamente demonstrada por Lampard. Na muralha defensiva, Lampard estava como um demônio diante dos inimigos. A cabeça que ele segurava ainda pingava sangue. Os olhos estavam arregalados, cheios de terror e arrependimento. Insultar meu rei e quebrar o capacete de negociação resultará em morte. Lampard gritou usando sua energia. A voz saiu alta e clara e cada soldado inimigo a ouviu, até mesmo o cavaleiro mascarado de prata do outro lado do rio largo. A voz soou como um trovão, especialmente a ênfase na palavra matar. Chocou os inimigos e criou um pouco de caos nas formações inimigas. De acordo com as regras e costumes das guerras no continente Azeroth, durante a negociação, mesmo que não desse certo, as partes não tinham permissão para quebrar o capacete na ponta das lanças. Fazer isso era extremamente desrespeitoso e envergonharia o deus da guerra. Quebrou o capacete e insultou o rei Op-Unt. Essas ações eram proibidas, então ele merecia ser morto. Fei olhou para Lampard, ele estava em choque. Este é um verdadeiro guerreiro. Na batalha de ontem, Lampard se envolveu com o guerreiro de 3 estrelas do inimigo, Landis, e não brilhou muito, mas matar um guerreiro de 1 estrela facilmente, como comer uma torta, provou que ele merecia o respeito e a adoração dos soldados. Fei sabia que sua força não era tão grande assim. Mas como um rei que gostava de se exibir, ele não deixaria essa chance passar. Ele pulou em uma meia, balançou seu machado e gritou para os 3 cavaleiros negros que ainda estavam em choque. Vão se ferrar! Fei usou a habilidade de grito de guerra do bárbaro uivo enquanto gritava. Por causa da distância entre Fei e os cavaleiros negros, isso só os surpreendeu e eles não sentiram a pressão aterrorizante. No entanto, os alvos de Fei não eram os 3 cavaleiros negros guerreiros de 1 estrela, mas sim. Os cavalos em que estavam não tinham nem de longe a força de um guerreiro de 1 estrela. Embora o poder do uivo tenha sido significativamente reduzido quando chegou ao fundo da muralha defensiva, foi o suficiente para afetar os cavalos comuns. Os cavalos começaram a relinchar de terror, perderam a força e caíram no chão, defecando em todos os lugares. Isso pegou os 3 cavaleiros negros de surpresa, e eles rapidamente saltaram dos cavalos. Seu filho da... Não importava o quanto chicoteassem os cavalos, esses cavalos de batalha bem treinados pareciam possuídos, eles choravam, mas não conseguiam se levantar. Olha! Eles mijaram nas calças. Vão se ferrar, bastardos. Tragam suas armas da próxima vez. Você quer que a gente se renda? Você deve estar sonhando. Prove meu machado. Chambord não será conquistado por vocês. Vidas baixas. Nós lhes ensinaremos uma lição de vida memorável. Você está com medo? Vá chorar para sua mãe. Depois de ver isso, os soldados de Chambord caíram na gargalhada. Alguns soldados começaram a zombar deles, e alguns até tiraram seus dons e começaram a mijar nos cavaleiros sob a muralha defensiva. Alguns soldados começaram a bater em suas armas. Os sons de metal poderosos e inuntes, além do que Lampard e Fei fizeram, livraram todo o medo da mente de todos. Até os soldados mais tímidos estavam animados para a batalha e queriam matar alguns inimigos. Bem longe, do outro lado do rio Zuli. Vendo o que havia acontecido de longe, até o cavaleiro mascarado de prata, que parecia calmo e relaxado, ficou extremamente irritado. Ele estava tentando usar essa negociação para destruir a unidade dentro de Chambord e criar conflito para desmantelar seu moral. Mesmo que Chambord não se rendesse, a habilidade defensiva de Chambord cairia para um nível mais baixo de todos os tempos e seria muito mais fácil para ele conquistar o reino. No entanto, ele não esperava que as coisas acontecessem assim. A raiva e o comportamento estúpido de quebraram as regras não escritas de negociação no campo de batalha e deram a Chambord uma razão adequada para atacar não apenas perdeu sua vida, mas também deu a Chambord uma chance de estimular seu próprio moral e pisotear o moral do inimigo.
Droga! O cavaleiro mascarado de prata não conseguiu evitar xingar. Ele não sabia o porquê, mas sentiu que a operação de sitiar o castelo de Chambord não seria tão fácil quanto ele pensava. Mestre, por favor, permita-me matar aquele arrogante guerreiro de 3 estrelas. Land sentiu que era uma grande oportunidade para ele se redimir. Ele se levantou e pediu. Alguns dos outros cavaleiros negros também estavam ficando impacientes. Ao testemunharem seus próprios sendo mortos um por um pelos soldados de Chambord, eles sentiram seu orgulho como capangas do cavaleiro mascarado de prata sendo desafiados. Eles expressaram seu desejo de sitiar imediatamente e executar todos em Chambord. Mas o cavaleiro mascarado de prata segurava seu chicote firmemente em suas mãos. As juntas em seus dedos estavam ficando brancas porque ele estava aplicando muita força, ele estava tentando suportar a raiva em sua mente. Depois de pensar por um momento, ele acenou para seus subordinados e surpreendentemente os parou. Ele disse com uma voz profunda: sigam meu comando. Parem o cerco agora mesmo. Começaremos a atacar depois do almoço. Landes e os cavaleiros negros ficaram surpresos, eles não esperavam tal ordem. Essas vidas baixas estão no auge de sua moral, se sitiarmos agora, cairemos no truque daquele rei retardado. O cavaleiro de máscara prateada apontou para Chambord com seu chicote e disse calmamente: depois do almoço, quando a moral deles diminuir, será nossa melhor oportunidade de sitiar. Coloque todas as escadas e máquinas de cerco em batalha quando começar. Quero que este castelo pecaminoso seja conquistado em meia hora. Nós os executaremos por 3 dias após isso para buscar a vingança por meus guerreiros. Sua voz calma se transformou em um rugido quando ele terminou. Ele virou seu cavalo e voltou para a base. Na muralha defensiva. Depois de 3 minutos, Fei e Brook se entreolharam. Todos na muralha defensiva pensaram que depois que Lampard matasse o Cavaleiro Negro, os inimigos ficariam irritados e começariam a atacar agressivamente imediatamente. Todos os soldados estavam prontos para isso. Quem diria que 3 minutos se passaram e os ataques agressivos não vieram? A formação dos inimigos ainda era a mesma, ocupando toda a ponte. Eles não se moveram e apenas ficaram fora do alcance dos arqueiros. Droga, o que está acontecendo? Fei ficou confuso. Ele até pensou que a cabeça do comandante inimigo tinha sido chutada por um burro, então ele não conseguia pensar direito. No entanto, era mais provável que ele estivesse pregando outra peça. Brook estava pensando bastante ao lado de Fei também. Ele sentiu que as intenções do comandante inimigo eram difíceis de estimar. Embora o cerco tempestuoso que eles esperavam não tenha ocorrido, uma tempestade maior e mais rápida estava se desenvolvendo nessa paz de curta duração. Como comandante-geral nomeado pelo rei Alexander, Brook sentia que tinha muitas responsabilidades, então precisava entender rapidamente as intenções do inimigo. Depois de pensar por um tempo, Brook olhou para as montanhas que cercavam o reino. Para garantir que os inimigos não estivessem atacando pelos lados, Brook comandou alguns soldados inteligentes para verificar do pico das 3 montanhas, apenas no caso de os inimigos enviarem guerreiros de classificação estrela para escalar a montanha e atacar pelos lados. Mais 15 minutos se passaram. Com o passar do tempo, a atmosfera na muralha defensiva mudou. Fei de repente descobriu que o espírito de alguns soldados começou a relaxar. Os apertos nas armas afrouxaram e seus olhares estavam perdendo o foco. Se a condição anterior dos soldados era como um arco que foi puxado ao máximo, eles agora eram um arco que não foi puxado de forma alguma. A situação não era boa. O moral que Fei levantou com muito esforço estava lentamente se esgotando devido ao comportamento estranho do inimigo. Droga! Poderia ser essa a estratégia do comandante inimigo? Se for, Fei estava nervoso. Se esse é o plano deles, então estamos em apuros. Isso revelou muitas informações. O ponto mais claro é que o comandante inimigo é muito mais inteligente e forte do que eu esperava. Ele consegue se controlar e entender a mente das pessoas muito bem. O moral era uma coisa interessante. Se os comandantes o usassem em sua vantagem, ele literalmente determinaria o resultado de uma batalha. O que deveríamos fazer?
Depois de entender a intenção do inimigo, Fei não conseguiu encontrar uma boa contra-estratégia. Era óbvio que o comandante inimigo fez um truque sujo. Embora sua intenção tenha sido descoberta, a única maneira de Chambord usar o moral alto a seu favor era iniciar a batalha. No entanto, para Chambord, que tinha poder militar limitado, abrir mão de sua vantagem de terreno para iniciar a batalha era como buscar a própria morte. Mas se isso continuasse e todos os soldados estivessem continuamente alertas, eles teriam um colapso sob tamanha pressão mais cedo ou mais tarde. Depois de pensar por um momento, Fei chamou Brook de lado e ordenou que ele dividisse o soldado em 2 grupos. Quando os inimigos não estivessem sitiando, um grupo estaria guardando e observando as ações do inimigo e um grupo estaria descansando. Eles se revezariam a cada 20 minutos para garantir que a força física e mental de cada soldado estivesse em um nível padrão. Esse foi o melhor plano que Fei conseguiu bolar. Depois de mais 20 minutos, o sol já havia subido até o meio do céu. A luz do sol estava esquentando. Armaduras grossas, armas pesadas e a pressão mental de enfrentar vários inimigos faziam os soldados suarem. Fei ficou na parede defensiva e observou os inimigos ainda mais, mas sentiu que eles ainda não queriam atacar. Ele pensou sobre isso e decidiu não esperar assim. Cada minuto e cada segundo eram preciosos para ele. Ele tinha que entrar no mundo Diablo o mais rápido possível para subir de nível e aumentar sua força. Era muito melhor do que esperar assim. Ele se virou e retornou à torre de vigia na muralha defensiva. Ele deixou Pierce, que estava carregando a espada do rei, guardar a entrada. O próprio Fei sentou-se em uma pedra e fechou os olhos. Ele se concentrou enquanto tentava se comunicar com a voz fria e misteriosa. Ele obteve uma resposta rápida. Força mental suficiente, onda de alma escaneada. Confirmada, entrando no mundo de Diablo em 3, 2, 1, Jin, entrando. Fei escolheu o personagem bárbaro novamente desta vez. Ele apareceu no cemitério nas planícies frias. O cadáver de corvo de sangue estava na frente dele. Moedas de ouro e itens o cercavam. No entanto, não havia tempo para ele pegá-los, porque ele reentrou no mundo, os monstros no cemitério tinham se refrescado. Várias mercenárias corruptos e xamãs caídos começaram a atacar quando viram alguém aparecer em seu território. Outra rodada de batalha começou. Com algum esforço, Fei varreu os monstros no cemitério novamente. Ele finalmente teve tempo de pegar os itens e moedas. Quando ele alcançou os 3 itens mágicos azuis sob o cadáver de corvo de sangue, ele moveu o cadáver um pouco. De repente, ele viu uma luz amarela. Poderia ser. Fei ficou animado porque era a cor de itens raros. Sua mão tremeu quando ele moveu o cadáver para o lado. Havia mais de um item raro. Droga, devo ter sido bonzinho esse ano, então o Papai Noel me deu alguns presentes de Natal antecipados. Havia 3 itens amarelos raros. Havia um escudo com ganchos pretos, uma espada de formato estranho e uma delicada luva de bronze. Todos os 3 itens não foram identificados, então Fei não sabia quais eram suas reais capacidades. Depois de ver os 3 itens amarelos, Fei não se importou mais com os itens azuis e jogou todos eles em seu armazenamento de item. Depois de coletar todas as moedas de ouro no chão, ele abriu seu status do personagem. Depois que Fei pegou todos os itens e moedas, ele abriu seu status do personagem. Jogador, Fei. Classe, Bárbaro. Nível, 7. Experiência, 35.100 de 40.000. Força, 51. Destreza, 20. Inteligência, 10. Vitalidade, 34. Dano, de 30 a 43. Precisão, 114. Armadura, 77. Resistência, 1124. Saúde, 126. Recurso, Fúria 19. Resistência ao fogo, 0. Resistência ao frio, 0. Resistência a raios, 15. Resistência a veneno, 0. Essas estatísticas eram muito melhores do que as que ele começou. Mas uma coisa era óbvia, mesmo com estatísticas como essas, não era o suficiente para resolver o problema que ele estava tendo no mundo real.
Pela estimativa aproximada de Fei, o nível 5 no mundo de Diablo era equivalente a um guerreiro de 1 estrela. Entre o nível 5 e 10, ele poderia matar um guerreiro de 1 estrela facilmente e seria uma grande ameaça para os guerreiros de 2 estrelas, a julgar por como ele matou Conca. No entanto, quando confrontado com guerreiros de 2 estrelas reais que poderiam utilizar sua força eficientemente, não seria tão fácil. No entanto, não seria impossível vencer também. Ao enfrentar um guerreiro de 3 estrelas como Landis ou Lampard, a menos que Fei usasse ataques furtivos, não havia chance de vencer. Se ele atingisse o nível 10, Fei acreditava que poderia lutar contra Landis efetivamente sem usar habilidades como o Uivo. Foi por isso que Fei teve que usar seu tempo sabiamente e subir de nível o mais rápido possível. Quando seu personagem bárbaro ultrapassasse o nível 10, Chambord teria uma chance melhor de vencer. Fei começou sua jornada no mundo de Diablo novamente. Fei abriu seu armazenamento de item e usou um pergaminho do portal da cidade, e o portal oval azul apareceu ao lado de Fei. Ele entrou no portal e voltou para o acampamento das mercenárias. A primeira pessoa a quem ele visitou foi a sacerdotisa Cara. Ele comprou um portal do tomo da cidade e um tomo de identificar, que podiam conter 20 pergaminhos do portal das cidades e 20 identificar pergaminhos, respectivamente. Eles ajudaram a economizar espaço de armazenamento em seu armazenamento de item. Se cada pergaminho ocupasse um espaço em seu inventário, 40 pergaminhos ocupariam todo o espaço e não haveria espaço para mais nada. Como a sacerdotisa Cara era muito barata, Fei não queria vender os itens que não precisava para ela. Ele deixou a Cara, entrou em uma tenda vazia e começou a usar pergaminhos de identificação para identificar os itens que obteve. Fei começou com os 3 itens raros amarelos. O primeiro foi o escudo que tinha ganchos pretos. Depois de usar um pergaminho de identificação, todas as propriedades do escudo apareceram na mente de Fei. Escudo com espinhos azuis. Defesa, mais 20%. Bloquear, mais 25%. Durabilidade, 10 de 10. Força necessária, 35. Nível necessário, 7. Propriedade especial, mais 9% de resistência ao frio, mais 17% de reposição de vida, aumenta a regeneração de vida, mais 7 de recurso, fúria, etéreo, incapaz de reparar. As propriedades desse escudo eram boas demais. Era o escudo perfeito para um bárbaro. Com esse escudo, a defesa de Fei subiu um nível. A única desvantagem era que a durabilidade do escudo era de apenas 10, e ele não podia ser consertado de forma alguma. Uma vez que o escudo fosse quebrado, ele desapareceria para sempre. No entanto, os prós superavam os contras em muito, e esse escudo era exatamente o que Fei precisava agora. Ele o equipou sem hesitação. Então, ele continuou a identificação. Depois de usar mais um pergaminho de identificação, a propriedade da espada dourada também apareceu. Sabre da Tempestade, uma mão. Dano, de 3 a 7. Durabilidade, 24 de 24. Força necessária, 25. Destreza necessária, 20. Propriedade especial, mais 1 de dano mínimo, mais 16 de precisão, mais 51% de dano a mortos-vivos, mais 69 de precisão a mortos-vivos, mais 5 de dano de raio, mais 6 de dano de veneno ao longo de 2 segundos. As propriedades da espada também eram incríveis, assim como itens raros deveriam ser. Fei pensou sobre isso e equipou-o também. No mundo de Diablo, exceto por itens como armadura e anéis que um personagem só podia equipar um de cada vez, os personagens podiam equipar 2 conjuntos de armas e podiam alternar livremente entre eles em diferentes situações. Fei equipou o escudo com espinhos azuis e sabre da tempestade como um conjunto de armas. Com a espada na mão direita e o escudo na esquerda, eles eram um conjunto perfeito de armas substitutas. O enorme machado de 2 mãos ainda era a arma principal de Fei. Era a hora de identificar o último item raro amarelo, as luvas de bronze. As propriedades apareceram depois de usar o pergaminho. Luvas de bronze auto-reparáveis. Defesa, mais 6. Durabilidade, 14 de 14.
Propriedade especial, mais 15 de precisão, mais 10% de resistência ao fogo, mais 15% de resistência ao frio, autorreparação de uma durabilidade em 33 segundos. Outra beleza. A cabeça de Fei estava um pouco tonta, e ele teve que se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. Todos os 3 itens amarelos raros tinham propriedades incríveis, e o melhor de tudo, Fei podia equipá-los imediatamente como um bárbaro nível 7. Parecia que os 3 itens eram feitos sob medida para Fei. Ele equipou as luvas de bronze auto-reparadoras para se livrar das velhas luvas de couro gastas. Os 3 itens raros amarelos estavam brilhando nele. Isso fez-se sentir muito poderoso. Ele mal podia esperar para ir ao pântano para lutar com monstros apenas para experimentar sua nova roupa. Depois de terminar de identificar, ele foi até a ferreira Charcy. Ele vendeu todos os itens mágicos azuis que não precisava por 18.666 moedas de ouro. Ao ver todas as 21.000 moedas de ouro em seu armazenamento de item, fez sentir uma sensação de realização, passando de um mendigo a um príncipe em termos de riqueza. O tempo estava curto. Depois que Fei terminou tudo, ele consertou todos os seus itens na Charcis, comprou um capacete de metal e um par de botas pesadas de couro e rapidamente foi para o próximo local em sua mente. A próxima parada foi Kasia, a líder militar no acampamento das mercenárias. Ele completou a missão Cemitério das Irmãs e estava lá para receber suas recompensas. Ó, Deus abençoe. Jovem viajante, você realmente matou aquela traidora pecadora. Parabéns, você ganhou minha confiança e amizade. Como recompensa, você receberá uma poderosa mercenária como mercenária. Kasia ficou surpresa que Fei havia completado a missão com sucesso. Depois que ela terminou de falar, uma jovem e bonita arqueira saiu de uma tenda atrás de Kasia e caminhou até Fei. Esta é a arqueira mágica mais poderosa do acampamento das mercenárias, Helena. Jovem viajante, Helena estará ao seu lado e lutará por você de agora em diante. Kasia apresentou a guerreira a Fei. Fei olhou de perto. Esta jovem arqueira mágica chamada Helena tinha cerca de 21 anos. Ela era apenas um pouco mais baixa que Fei. Seu cabelo longo vermelho fogo estava preso na parte de trás da cabeça com um pano grosso, e sua figura era linda. Ela usava uma armadura de couro áspero que cobria apenas pontos importantes em seu corpo. Um par de botas de cano de couro cobria sua panturrilha, mas a maioria de suas coxas estava exposta. O kilt de guerra de couro agia como uma minissaia. Seu apelo quase fez Fei ter um sangramento nasal. Apesar de seu apelo, Fei sentiu que esta arqueira mágica tinha um sentimento especial de coragem e bravura que as meninas comuns não tinham. Olá, de acordo com as ordens do líder Kasia, lutarei por você, jovem guerreiro. Helena não gostava de falar. Depois que ela disse isso, ela ficou atrás de Fei como um guarda-costas. Sua expressão era muito calma. Fei sentiu que, embora ela parecesse fria e independente, era fácil conversar com ela. Fei se lembrou dos efeitos de lutar com um mercenário que ele aprendeu na Terra no jogo original. Se ele não estivesse errado, lutar ao lado de um mercenário aumentaria muito a velocidade de subir de nível. Ele agradeceu a Kasia e foi até a sacerdotisa Cara com seu novo guarda-costas para receber a terceira missão, procurar por Caim. Essa missão foi um pouco mais complicada. Fei teve que atravessar a passagem subterrânea e encontrar um pergaminho misterioso na Floresta Negra sob a árvore de Nifus. Ele teve que então voltar para a sacerdotisa Cara para traduzir o pergaminho, o que daria a Fei uma série de números. Ele teve que então tocar as 5 pedras de cair em sequência em campo de pedra. Isso abriu o portal que enviaria Fei para um espaço misterioso onde o velho obsceno, Caim, estava trancado em uma gaiola em uma árvore por um bando de demônios. Fei teve que matar todos os demônios naquele espaço e libertar o velho para completar a missão. Fim dos capítulos do 29 ao 33. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!